Bom, gente, um bom dia aí para vocês. Nessa aula de hoje estaremos fazendo esse exercício sobre propriedades de relação, envolvendo aí as três propriedades, né? Reflexiva, simétrica e transitiva. Nós temos essa relação que é pares x e y pertence ao produto cartesiano, então está claro que o x pertence a z, o y pertence a z, e nessa relação há uma relação entre o x e o y por essa propriedade. Então nós vamos ter pares aqui, de forma que o meu primeiro elemento adicionado com o dobro do segundo dá 10, tá certo? E aí você diz assim, vamos analisar então as propriedades. E a propriedade reflexiva consiste em dizer o seguinte: para todo A pertencente ao conjunto dos inteiros, o nosso A, quer dizer, é evidente que eu estou falando para todo, mas aqui há uma particularidade: esse elemento tem que ser exatamente igual a esse, tem que pertencer à relação. Então, se eu tenho aqui um caso particular, por exemplo, que vai fazer com que eu diga assim, nesse caso particular, esse carinha aqui não está lá, então tá boa, não é reflexivo, não precisa fazer demonstração genérica. E aí eu digo assim, vamos pegar o 2, 2, o 2, 2, tá? O 2 é inteiro, podia pegar o 3, 3, 4, 4, menos 1, 0, 0, é o que eu quero. Aí você observa tranquilamente que o x, somado com o dobro do y, que também é 2, é diferente de 10. Você tem aqui 4 com 2, 6. Então, não é reflexivo. Não precisa mais verificar. Por quê? Porque você já pegou um exemplo e disse assim, nesse exemplo não acontece. E tem que acontecer em todos os exemplos, todos os pares. Vai acontecer em todos? Não quero saber. Se quer saber se esse cara já não aconteceu. Então, não é reflexivo. A propriedade simétrica, ela tem a seguinte particularidade. Se eu tenho um AB que pertence à relação, então o meu BA também pertence à relação. Quer dizer, para todo par que eu tenho, aqui onde o A é diferente de B, o meu BA tem que ocorrer, essa troca. Então isso isso aqui são propriedades de relação. Você pode ter uma relação que não seja reflexiva, que não seja simétrica, que não seja transitiva, é relação, mas quando ela tem essa propriedade, então essa relação tem a propriedade reflexiva, essa relação tem a propriedade chamada simétrica, essa relação tem a propriedade transitiva. E aí você também pode ver um contra-exemplo. Vamos pegar aqui uma situação que dê 10. Eu poderia estar fazendo assim, o y, o y, passo o x para lá, 10 menos x, tá? Dividido por 2. Então, eu poderia também estar escrevendo essa lei aqui, a mesma coisa, 2y igual a 10 menos x, o y é 10 menos x sobre 2. Então, se eu pego aqui um exemplo, o meu x é 2, 10 menos 2 dá 8, dá 4. Quer dizer, no sentido que o meu x eu estou colocando 2, quando eu subtraio, só para encontrar aqui o par. 10 menos 2, 8 sobre 2, 4. O y é 4. Então, esse cara está lá porque ele obedece essa condição, que é a mesma dessa. E aí eu pergunto, e o 4, 2 está lá? Quer dizer, aí eu posso, ou uso aqui, certo? Ou uso aqui, porque eu só usei isso para encontrar esse cara, achei mais fácil. Mas aqui eu posso observar, o meu x, 4, somado com o dobro de y, 2 vezes 2 é 4, não dá o 10. Então, observe que o 4, que é o x, somado com o dobro dele, o dobro de y, que dá 2 vezes 2, 4, dá 8. E aí você não tem esse carinha aqui, esse cara não pertence à relação. Então, se você pegou um contra-exemplo que nega essa propriedade, então essa propriedade ela não é simétrica, não é. E aí você tem agora o terceiro, que é a propriedade transitiva, certo?
É interessante aqui a gente fazer uma observação. Na realidade, eu volto a dizer, se eu consigo contra-exemplo, eu mato o problema. Não preciso fazer de forma genérica. A grande questão é, se isso é transitivo, eu preciso fazer uma comprovação. Por quê? Porque quando eu particularizo, alguém pode ter... Alguém não, a matemática questiona. Pô, você fez para esse cara, para esse cara, para esse cara, mas vale para todos? Mas quando ela não é, basta que eu pego um exemplo e diga, não é porque isso aqui aconteceu, acabou. E aí vale, antes de buscar essa comprovação geral, é testar alguns pares para poder saber, pô, você já encontrou particularmente um cara que não obedece a propriedade transitiva, você já resolveu o problema, tá entendendo? Então não é necessário se desgastar, fazendo demonstrações que são difíceis, e também buscar pares ordenados, buscar pares para comprovar que não é, nossa, esses pares vão derrubar a propriedade, também às vezes não é simples. Porque você pega um par que ele se enquadra e uma situação, às vezes, de um outro par aqui, com uma outra característica, derruba a transitividade. Eu não falo da transitividade. Então não é também tão simples não, né? Um pouquinho de habilidade para poder estar vendo isso. Mas veja que uma coisa assim, aqui, interessante, se eu tenho o meu x, tá? Eu tenho assim, o meu x e o meu y, certo? Então veja que eu tenho um x e eu tenho um y. E aí, né, aqui está o x e o y. Quer dizer, se esse meu x for ímpar, né, vamos pensar que esse cara aqui seja um número ímpar, né, eu não vou conseguir encontrar, porque o ímpar inteiro, né, o ímpar, vou botar certinho, quer dizer, mas observa, ó, o y é 10, vamos pegar um ímpar, 3, tá? Número ímpar. 10 menos 3 dá exatamente 7, né? Que é dividido por 2, não pertence a z. Tá? Um cara que é par, que tem a cara 2K, K1, por exemplo, onde K1 é inteiro, menos um cara que é ímpar, que tem uma cara 2K2, o 2K2 menos 1, né? Porque aqui é a teoria aritmética. Então esse cara aqui é par. Todo múltiplo onde K varre os inteiros. Então é par. O par menos 1, por exemplo, passa a ser ímpar. Onde esse cara aqui é o inteiro também. E aí você tem 2K1, né? 2K1 menos 2K2 mais 1. Quer dizer, aqui você tem 2 que multiplica K1 menos K2 mais 1. Quer dizer, se esse cara é inteiro, esse cara é inteiro, esse aqui é inteiro, então você vai ter um 2K3 mais 1, que é ímpar, porque o par somado com 1, esse cara é ímpar. Quer dizer, você encontra aqui um cara ímpar, estou falando essa parte de cima aqui, esse cara é ímpar, e ímpar dividido por 2 não pertence a z. E aí, é lógico, aí esse carinha aqui não poderia ser ímpar, né? Porque se ele for ímpar, tá, eu não tenho o elemento aqui para poder formar o par. Por quê? Porque o x tem que ser inteiro e o y tem que ser inteiro. Estou pensando no x par agora. Vamos pensar no x par. Vamos pensar no x2. Tá? Quanto é 10 menos 2? 10 menos 2 é 8, dividido por 2 dá 4. Então peguei esse cara está lá. 2 mais 2 vezes 4, 8. 2 mais 8 dá 10. Agora eu vou pegar o x tem que ser par, 4, como o x é 4, 10 menos 4, 6, dividido por 2 dá 3. Peguei o 4, 3. Então eu peguei dois pares que estão na relação, porque obedece à lei. E aí eu pergunto, vem cá, e o 2, 3? Então, para que seja transitivo, esse 2, 3 tem que estar na relação, tem que pertencer. E aí eu pergunto, 2, 3 está na relação? Vamos verificar. Olhando aqui,
2 mais o dobro de 3. Opa, 2 vezes 3, 6 mais 2, 8, que é diferente de 10. Então, veja que nesse exemplo, eu percebi que quando eu pego 2, 4 e pego 4, 3, e olho esse cara, tem que estar lá para ser transitivo, e ele não está na relação, então já podemos afirmar que essa relação não é transitiva. Veja, a relação está colocada aqui, não é nem reflexiva, nem simétrica, nem transitiva. Ok? Gente, está aí para vocês mais uma questão sobre propriedades de relação. Obrigado.